Não há tempo que não passe, não há dia que não chegue. Lá no início, 1988, 89, 90, a gente jamais poderia pensar que nós teríamos 30 anos pela frente. A fase mais aguda dessa aflição, dessa angústia que tivemos, Deus nos deu poderosas mensagens. É um ministério provado e aprovado. Ninguém recebe a aprovação sem antes passar pela provação. É impossível separar o homem do ofício. Não tem como você falar do ofício sem não falar do homem que está compondo aquele ofício. Mas também não tem como você falar do homem se não tocar no ofício. Mas o poder do sangue dissipa todas as sombras da morte. O povo precisa reconhecer o ofício no homem. Ele é chamado dentre os homens em favor dos homens, em favor do povo mesmo. Não se põe ponto de interrogação onde Deus põe o ponto final. You cannot separate a man's ministry from his person, because he becomes the ministry. And so I believe that Brother Mauro is a special agent in the hand of the Lord at this time. Now, this shows the responsibility of a minister of the gospel in this message, to give spiritual meat in due season. And I believe that Brother Mauro has a call upon his life to do just that. And we see the success of his ministry as we look at you all and his church, his family, and so forth. So we're a reflection of his ministry in that respect. Na verdade, esses 30 anos se funde, né, com a minha história também do meu retorno, né. No dia que inaugurou a igreja aqui em Anápolis, com a vinda do pastor Mauro, foi o dia que eu retornei oficialmente. Eu fui para o altar e renovei ali os meus votos, o meu voto com Deus. E naquele mesmo dia eu comecei a namorar com a irmã Marlúcia. 10 meses depois daquilo, ele estava fazendo o nosso casamento, né? Então são 30 anos do meu retorno, são 30 anos de casamento, né? Mas sempre tendo o pastor Mauro como uma referência, né? Essa igreja é um ventre fértil, porque daqui saíram vários pastores, vários ministros que hoje estão nos campos, muitos já partiram, outros estão nos campos. Esses 30 anos que eu participei, 14 anos e meio foram dedicados aqui mesmo, realmente em Anápolis, junto com o pastor Mauro. Na época eu não queria ir embora, pensava que eu ficaria vivendo os restos dos dias aqui em Anápolis, né, até o arrebatamento. Mas o quadro não era esse. Colocará as mãos sobre os enfermos e creremos que Deus vai
vai deixá-los bem. Qualquer homem pode começar uma obra, mas continuar, aperfeiçoar, é que aí depende dele, né? Tudo que o pastor Mauro precisa para a obra, Deus tem mandado. Cantores que dispensam comentários, tocadores que dispensam comentários, diáconos que dispensam comentários, e toda a equipe do pastor Mauro aqui dispensa comentários. Só Deus poderia fazer isso, só Deus poderia dar. A equipe de obreiros que ele tem, de pastores auxiliares, de evangelistas, é um homem que Deus está usando, mas não tem participação dele nisso, né? Não é o homem fazendo nada, é Deus fazendo através do homem. E graças a Deus por eu ser uma dessas pessoas que foi envolvida neste ministério. Só tenho mesmo aprendido durante esses 30 anos, né? Aproximadamente a gente só tem aprendido. Hoje a gente está aí no campo, assistindo aí os trabalhos em Pirinópolis, Campo Limpo, Corumbá. E a gente tem assim um bom alicerce, tivemos um bom alicerce aqui. Eu me lembro do testemunho dele quando ele veio para cá. Ele esteve em Goiânia e disse para o pastor Joaquim que estaria vindo ajudar, né, uns irmãos que enviaram ali uma carta pedindo uma ajuda, creio que um grupinho pequeno de uns 20 irmãos na época, e o pastor Mauro comunicou com o pastor Joaquim acerca disso, e o pastor Mauro dá esse testemunho até hoje, né? Quando o pastor Joaquim disse para ele se ele tinha direção para fazer isso. Ele diz: não, eu prefiro dizer que é um desejo do meu coração. E esse desejo do coração dele é o desejo do coração de Deus, porque foi muitas bênçãos, muitos frutos, muitas famílias, muitos jovens que no início era mocidade, estava aqui exercendo aí a sua juventude ao lado do pastor. Hoje são famílias criadas, são pais, são mães que têm seus filhos e estão sob a mesma tutela, sendo abençoados também por esse desejo que ele disse para o pastor Joaquim, que era o desejo do coração dele. Um namoro verdadeiro hoje em dia é muito difícil de se ter. O mundo está numa condição terrível. Os jovens cristãos devem estar firmados na palavra de Deus para conseguirem vencer. Eu vim para a mensagem ainda em Montes Claros, penso que foi em 87, né, por aí. E tive o privilégio de ser batizado nas águas pelo pastor Mauro Luiz Cardoso, né? Ainda novo aí no ministério. E desde então eu venho acompanhando, né, o ministério. E a gente colocou no coração de vir para cá. E veio eu, irmão Cláudio, irmão Josafá, essas três famílias, nós viemos juntos, as três famílias. Nosso objetivo foi criar os nossos filhos aqui em torno desse ministério. A gente percebe que isso não é do homem,
gente percebe que isso é Deus no homem. Porque uma obra tão criteriosa, uma obra tão abençoada como o trabalho da mensagem, e ela só funciona na atuação do Espírito Santo. Porque a mensagem, ela é o próprio Deus trabalhando na igreja através de seus filhos. Então isso só funciona se for na unção e na liderança do Espírito Santo. Hoje estou em Anápolis, no decorrer de todos estes anos, né? Ao lado do ministério do pastor Mauro, ao lado do ministério do apostolado no Brasil, que é o pastor Joaquim Gonçalves Silva, a gente tem visto só bênçãos de Deus através desses dois ministérios. Claro, tem vários outros ministérios também muito abençoados, né? Mas são dois ministérios que são idênticos aqui no Brasil. Deus atuando nesses dois ministérios, e a gente esteve ao lado desse ministério todo esse tempo com gozo, com alegria, né? Com muita disposição. Deus de Abraão, traz a bênção de Abraão aqui sobre o pastor Mauro, sobre esta igreja, sobre o seu diácono, sobre sua família, sobre os seus filhos. A bênção de Abraão compreende fé, graça, o amor, a graça e a perfeição. Não é a bênção de Abraão, a bênção de Isaac, a bênção de Jacó, a bênção de José, a bênção de Davi, a bênção de Elias, a bênção dos apóstolos, a bênção do homem da caverna. Esteja nesta igreja, e todos que entrarem aqui, solenemente, reverentemente, alcance esta bênção todos os dias. I'm very thankful to be identified with Pastor Mauro's ministry and to see his faith being made manifest, his faith in the message of the hour. That's the bonding that brought us together. And I'm sure that God has ordained our paths not only to cross but to blend together as we press toward the kingdom of God. Todo pastor, ele tem um pastor. O pastor que não tem um pastor, ele não é ovelha. E para ser ovelha, o pastor que é ovelha, ele tem pastor. Ele também tem que ser ovelha, né? Eu carrego esse sentimento, né? Eu não consigo vir para os encontros se não vir aqui primeiro. Porque se tem um lugar que eu me sinto em casa, é aqui. Então, mesmo que de forma diferente, ele estava me acompanhando em todos os passos do meu ministério, né? E nos acompanha até hoje, né? Temos a graça de poder dizer aqui, né, que ele é ainda, né, o meu pastor. Eu não tenho nenhum tipo de vaidade própria de chegar a um ponto de dizer que eu não tenho um pastor, né? Eu tenho. A gente tem ele como uma referência, assim, né? É uma referência. A gente só vai dar valor muitas vezes depois que perde. Então, antes que eu perdesse, né? Antes que eu perdesse isso de pensar que não fazia diferença para mim estar ou não estar, então eu fiz essa mudança nos cultos, nos meus campos, justamente porque eu vi o quanto é importante estar aqui ao lado deste ministério, que representa muito, significa muito, mesmo que
a gente só esteja aí, mas faz uma diferença muito grande você estar presente ou estar ausente, né? Então, esses 30 anos foi de grande valia para mim. And so I really believe Pastor Mauro's ministry is just getting started real good, and to the most important phase now of his ministry. And so that's a reflection that I see in Brother Mauro's ministry and in his person, because you really can't separate them. And I believe that as we go forward, God's going to help us to work together for the kingdom of God. And I'm really glad to be associated with a man of the caliber of Brother Mauro. And so may God give him many, many more years to serve. Nós podemos estar em pontos diferentes, mas nós não estamos separados do ministério. Em locais diferentes, em todos os cantos do planeta, em todos os lugares essa mensagem está sendo anunciada, mas o Espírito é o mesmo, a dedicação dos pastores é o mesmo. Nós estamos falando Ebenezer, que significa até aqui nos ajudou o Senhor. Porque até aqui significa que ainda há distância pela frente. Até aqui não chegou ainda. 30 anos é até aqui. Ainda tem distância pela frente, ainda tem lágrimas pela frente. Muito breve, nós vamos dizer assim: irmão, é aqui. Agora estamos com o Senhor. Agora não é mais nos ajudou o Senhor, agora estamos com o Senhor, para sempre, eternamente.